Vocês sabem como colocar a configuração correta, né, e disposição dos eletrodos com fins eletroanalgésicos? Convido vocês a compreenderem um pouco mais sobre a disposição desses eletrodos, começando a falar primeiramente sobre a questão da interação entre os dois polos, né? Então, quando colocamos eletrodos ali, né, sobre a superfície, nós vamos ter dois polos, um positivo e um negativo, né? O que não importa tanto, naturalmente, numa corrente alternada, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é que esses dois eletrodos eles geram, né, um campo elétrico, né, entre esses dois polos, entre essas duas superfícies. Então, naturalmente, quando esses eletrodos estão mais próximos, esse campo elétrico ele é mais forte, porém menos abrangente, né? Um campo elétrico menor. Quando a gente coloca esses eletrodos mais afastados, nós temos então um campo elétrico maior, porém com uma menor interação entre eles, com uma menor intensidade, né, de corrente ali na região. Então a primeira coisa que precisamos entender é isso, né? Normalmente a gente fala em colocar entre 2 a 3 dedos ou um eletrodo, né, entre um e outro aí de espaço, tá? Para que a gente gere um campo elétrico interessante, né, eficaz e com uma boa terapêutica. Uma outra coisa que é muito comum, né, as pessoas se confundirem, é quando falamos sobre a maneira mais adequada de aplicar, tá? Então temos alguns tipos de aplicações aí. Temos aplicações mais pontuais, que é no local da lesão, tá? Temos aplicações aí, né, mais dermatoméricas, onde a gente aplica, né, pensando na raiz nervosa, levando em consideração os dermátomos, né, L1, L2, L3, L4, tá? E temos aplicações aí transarticulares, tá? São alguns dos exemplos das principais aplicações aí e disposições de eletrodo, tá? Uma maneira muito comum das pessoas colocarem, né, no mesmo canal é utilizar os eletrodos dessa forma aqui, tá? Então vocês estão vendo, ó, que a gente está no mesmo canal, né, com cabo verde aqui, e utilizar o eletrodo dessa forma. Vejam bem, quando a gente coloca, né, os eletrodos com uma estrutura óssea no meio, esse campo elétrico que eu falei anteriormente, ele acaba não ficando tão forte. O paciente até vai sentir a corrente, mas a minha eficácia terapêutica ela vai ser diminuída, tá? Então não é adequado eu colocar um eletrodo, né, do mesmo canal onde eu tenho aqui uma barreira óssea atrapalhando essa interação elétrica, né, esse campo elétrico entre os dois eletrodos, tá? Então a maneira mais adequada, quando a gente fala de uma aplicação transarticular, por exemplo, é aplicar dessa forma aqui, né? Porque eu tenho aqui a articulação no meio, mas eu não tenho barreira óssea nenhuma, tá? Então se a dor do paciente é nesse local aqui, né, mais medial, a gente tem que fazer a aplicação dos eletrodos ali de maneira mais paralela, ok? Bom, professor, se dói dos dois lados, aí é mais pertinente que eu utilize um outro canal, né, e faça a aplicação, então, aonde o eletrodo possa, né, os eletrodos possam ter uma interação eletromagnética mais eficiente, ok? Então, essa aplicação aonde a gente tem barreiras ósseas atrapalhando, não é uma aplicação mais interessante para gerar um efeito terapêutico aí melhor, tá? Uma outra maneira que é muito comum as pessoas disporem, né, o eletrodo para dor ali em volta, ao redor da patela, é dessa forma aqui, onde eu tenho a patela no meio, tá? Então aqui eu estou gerando uma interação magnética, elétrica, perdão, um campo elétrico fraco, tá? Porque eu tenho aqui um tecido que impede essa interação, ok? Então o mais adequado, se a dor do paciente é mais suprapatelar, mais acima da patela, é mais pertinente que eu faça dessa forma aqui. Se a dor é mais infrapatelar, é mais pertinente que a gente faça dessa forma aqui, tá? A mesma coisa se aplica a outras articulações, tá? Vocês podem tomar como exemplo, né, a utilização que a gente acabou de fazer aqui no joelho. Se você for fazer no tornozelo, a mesma coisa. Você não vai colocar um eletrodo, né, de um lado e o outro eletrodo no outro, sendo que estes são do mesmo canal, tá? Então é uma aplicação errada, tá? Uma outra aplicação muito comum, vou pedir para ele ficar de pé, por favor, de frente para lá, é em relação à aplicação paravertebral, que é descrita na literatura. Mas quando a gente fala de aplicação paravertebral, nós não falamos de aplicação de eletrodo, né, no mesmo canal
colocando, né? Vocês percebem que está do mesmo canal azul, colocando um de um lado e outro do outro. É uma aplicação errônea, porque eu tenho as vértebras aqui no meio, tá? Então a aplicação mais adequada é utilizar, ó, o mesmo canal para o mesmo ali segmento, tá? Se eu quero abranger o outro lado, eu também vou colocar o outro canal do outro lado, ok? Então são algumas dicas aí bem pertinentes e bem interessantes para que vocês não possam aí estar errando durante a aplicação e diminuir a eficácia terapêutica de vocês. Então, alguns fatores que podem interferir, né, são esses fatores aí já citados. A questão da barreira óssea, né, eu não colocar ali o eletrodo, né, entre estruturas ósseas que possam atrapalhar ali a interação do campo elétrico gerado, tá? Alguns outros fatores que são determinantes também na aplicação do eletrodo é em relação à conservação da pele, né, observar se não tem ferida, né, com o intuito de não aumentar a densidade de energia, de eletricidade naquela região, porque a ferida, né, tira uma barreira de proteção, a corrente acaba ficando mais forte ali naquela região, né? Lembrar também, não custa, né, de higienizar a pele antes da utilização do eletrodo, principalmente quando se trata de eletrodo adesivo, né, que a gente vai utilizar outras vezes, então é importante fazer a higienização com álcool, né, direitinho, até porque a gente não consegue, num eletrodo mais adesivo, por exemplo, fazer a higienização para não perder a cola. Então tem que fazer a higienização direto ali na pele do paciente. E cuidados aí com pacientes que têm neuropatias periféricas, né, ou situações que possam causar a diminuição da sensibilidade da pele. E se você quiser ter mais acesso a conteúdos como este, clique e inscreva-se no canal.